irregularidades na prestação de serviço de táxi aéreo por parte de empresas que atuam no Estado, diante do grande número de acidentes nessa atividade nos últimos 2 anos. Registro com muito prazer a presença do nosso deputado Rodrigo Gambale, relator dessa CPI, doutor Jorge do Carmo, muito obrigado pela sua presença, nobre deputado. O nosso sempre aqui, o líder do DEM, Rogério Nogueira, obrigado pela sua presença. O Márcio Nakashiba, meu amigo pessoal, obrigado pela presença. Tem mais alguém que está aqui que eu não dei o nome, então todos aqui são os que estão, 1, 2, 3, 4, 5, é isso aí. Bom, aqui nós estamos. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do nobre deputado Márcio Nakashima. Se houver consenso dos demais deputados, se a gente pode dispensar a leitura da ata. É regimental. Vou dar prosseguimento, então, aqui rapidamente. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis, primeiros como estão, fica considerada aprovada a ata da primeira reunião da CPI. Em 2009, até maio de 2019, foram registrados 93 acidentes com táxis aéreos, com 90 mortes. Nesse mesmo período, foram 544 acidentes em voos privados e 335 pessoas morreram. Na CPI, essa CPI pretende investigar as irregularidades na prestação de serviço de táxi aéreo clandestino e, assim, poder contribuir para que esse tipo de atividade seja extinta. Regulamentação adequada e fiscalização eficiente são as formas de oferecer segurança aos usuários do serviço. E é o que a CPI se propõe a buscar. Quero, com muita satisfação, chamar o Dr. Raul Marinho, assessor técnico da Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAC, é isso? A ABAC? É especialista de combate a táxi aéreo, para que se sente aqui ao meu lado, táxi aéreo clandestino, e exponha um panorama atual das operações das empresas de táxis aéreos. Muito obrigado pela sua presença. O senhor tem um tempo para o senhor explanar e depois as pessoas, os deputados aqui, terão a liberdade de fazer pergunta para Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado, o nosso amigo, o convidado, Raul Marinho. Pode, o que você precisa? Isso aqui? Tá bom, pode pegar. Só para confirmar, deputado, eu tenho 10 minutos, é isso? Tem o que o senhor quiser. Põe o senhor perto aí, fala à vontade. Muito obrigado. Se passar demais, é o senhor mesmo se... Tá? Muito obrigado, senhor deputado Convidado presidente. aqui, não podemos exigir do senhor. O senhor já veio aqui, o senhor tem toda a liberdade. Tá ok. Muito obrigado. Muito boa tarde aos senhores deputados e demais presentes aqui nessa CPI. Bom, o que eu vou apresentar aqui é um trecho de uma apresentação que eu realizei no final de 2018, num evento que houve no Campo de Marte, para discutir exatamente esse mesmo tema, com participação de operadores, de usuários, da ANAC, de autoridades e assim por diante. Então, como eu sei que outras pessoas irão falar aqui, servidores da ANAC, inclusive, que têm muito mais domínio sobre a questão regulatória do que eu, então me concentrei aqui na apresentação para realizar uma apresentação, citar aspectos bastante operacionais de como acontece o táxi aéreo clandestino no cenário da aviação geral paulista. Para passar a apresentação, como é que eu faço? Faz o que o senhor quiser. Não, para passar o PowerPoint. Não sei como é que, quem está tomando conta disso aí? Ah, tá ok. Deu? Então, o que eu vou enfocar aqui na apresentação é primeiro o ecossistema do TACA, ou seja, como que são todos esses atores que atuam no táxi aéreo clandestino no Brasil e particularmente em São Paulo. No Brasil não tem grandes diferenças, existe alguma diferença? Queria só saudar o nosso comandante, esse entende de aviação, aviador de helicóptero, caça, da aeronáutica e hoje deputado Castelo Branco. Obrigado. Ok. Agradeço sua presença. Pode dar prosseguimento, desculpa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Márcio. Tá ok. Eu vim correndo para a gente poder dar quórum aqui, ter quórum e... Vai e volta, não tem problema. Eu sou relator aqui na Não, vai lá. Aqui ao lado eu já retorno. Tranquilo, fica tranquilo. Tá ok. Pode passar mais um slide, por favor? Ah, tá ok. Então, eu vou citar aqui, nesse ecossistema existem vários tipos de operadores de TACA, né? A gente vai começar do mais simples, que seria o TACA eventual, que é feito em petit comité. O que acontece? É aquele operador, aquele dono de aeronave,
que faz faz um empréstimo oneroso, digamos assim, para servir os amigos, ou seja, os parentes, o círculo de amigos íntimos, sócios, parceiros de negócios, eventualmente políticos em campanha. Essa primeira modalidade de TACA seria a menos danosa às empresas e a toda a segurança do transporte aéreo, e ela é muito popular entre operadores de transporte aéreo privado e é muito difícil de ser fiscalizada, porque normalmente ela tem muita conivência com o usuário, ou seja, não pode servir os amigos? Ele não pode ser no avião dele, ele servir para as pessoas andarem? Remunerado não. Remunerado. Entendi. Se eu levo o senhor... É que o senhor colocou ali para servir os amigos, aí ele pode levar quem ele quiser agora. É para servir os amigos, mas de maneira remunerada, né? É o empréstimo oneroso. Desculpa, tá certo. O senhor quer com açúcar ou com... Com adoçante, por favor. Pode continuar. Então, esse tipo de transporte aéreo clandestino porque ele é remunerado. Se não fosse, não seria. Né? Ele é de muito difícil fiscalização, porque é um amigo que fala assim, olha, eu tenho aqui uma aeronave, eu vou fazer esse empréstimo oneroso para você, e você vai até, sei lá, Angra dos Reis, por exemplo. E você me paga R$2.000 para ir com o meu helicóptero ou com o meu avião lá para Angra. Então, isso é feito entre amigos, então não tem registros financeiros disso, normalmente feito de dinheiro. Então, isso também é muito difícil de ser fiscalizado. E também não faz muito sentido que a autoridade aeronáutica invista muitos recursos nesse tipo de fiscalização, porque ele também não gera um dano mais grave à segurança da operação. Né? Normalmente aqui o piloto ele não é importante, né, nesse tipo de operação, ele está seguindo as ordens do seu operador, e ele às vezes nem sabe que ele está fazendo um transporte aéreo remunerado, porque a remuneração é acertada diretamente entre o operador e o usuário. E aí, muitas vezes, tem o aproveitamento de empty legs, que é o seguinte, foi feita uma operação privada regular, por exemplo, de Marte para Angra, e aí, na volta, ele está voltando vazio, então tem essa perna vazia. Né? Então, ele aproveita e faz um empréstimo oneroso dessa aeronave nessa perna vazia. Por conta dele ou já o dono sabendo? O dono sabendo. Normalmente existe é dono sabendo e recebendo também, né? Também recebendo. Então, esse seria o caso mais simples de táxi aéreo pirata, que nem chega a ser um problema. Fazendo assim um paralelo à questão das drogas, seria aquela pessoa que faz uso de maconha no final de semana, eventualmente. É irregular? É regular, mas o DENARC não vai investir recursos para ir atrás do usuário de cannabis eventual. Ele vai atrás do traficante de crack, de cocaína, etc. Seria mais ou menos essa a relação. Aí mas pode ser a porta de entrada, assim como nas drogas. Eventualmente o usuário eventual de cannabis pode ser a porta de entrada para outras drogas, até para o tráfico. Aqui também pode ser a porta de entrada para outras modalidades de TACA mais danosas à segurança operacional. Passando aqui para o segundo. Aí a gente tem o segundo, que aí já é o seguinte, pode passar. Seria o complementar à Operação 91, ou seja, a Operação de Aviação Geral. Aí é a pessoa que é o operador que tem um avião, mas ele chega em algum momento, isso geralmente acontece, em algum momento em que o operador está passando por dificuldades econômicas. Então, ele vamos supor, um empresário, tem uma rede de lojas de materiais de construção, por exemplo. E aí vem a crise, vem a recessão, e as pessoas estão com dificuldade para pagar os custos da operação. O que acontece? Ele acaba colocando a aeronave para efetuar operações de fretamento, que é clandestino, no caso, sem autorização, e com isso auferir uma renda adicional para que ele consiga manter o avião. Então ele chega e fala assim, olha, eu tenho aqui esse avião que eu estou usando ele, até por conta da crise também, eu estou usando ele menos das minhas operações aqui na minha empresa, ou estou usando menos para ir para minha casa em Angra, etc. Então eu vou começar a fretar o meu avião
com uma maneira de maximizar o uso do ativo, digamos assim. Então ele falou assim, ou eu vendo o avião, porque eu não tenho condições de mantê-lo, ou eu vou fretá-lo para utilizar essa renda para viabilizar a manutenção da aeronave. E aí ele começa a fazer esse TACA como uma opção para ele não vender a aeronave. Nesse caso, a gente está galgando um degrau em relação ao caso anterior, porque essa pessoa ela começa a ter um negócio. É um negócio que não é o negócio principal dele, ele não vive disso normalmente, mas passa a ser um negócio. E aí, normalmente, o que acontece? Ele tem, na figura do piloto, um agente comercial. Então, é muito usual esse operador ter um acerto com o seu piloto e falar assim, olha, agora a gente vai começar a fretar o avião. Então, o que você conseguir de fretamento, você tem uma comissão nisso. E aí a gente tem um negócio nascendo, né, um negócio clandestino nascendo nesse momento. Fazendo um paralelo ao uso de droga, já seria aquele usuário que começa a comprar droga para os amigos. Então, é o rapaz que frequenta festas, frequenta raves, tal, usa metanfetamina, etc. Mas aí ele começa a comprar a metanfetamina para ele, para o uso próprio e também para os amigos. E aí o que ele pagava R$10, ele começa a vender por 15. Ele começa a virar um pequeno traficante. Ele não é um traficante pesado, ele não tem ligação com o PCC, ele não tem nada, mas ele já começa a entrar num ramo mais danoso para ele, né? E no TACA a mesma coisa. Aí ele começa a gerar um certo risco operacional maior. Por quê? Porque ele começa a ficar muito comprometido com o voo. Então, o que acontece? Como ele está vendendo fretamento, ele tem que realizar a missão para auferir a renda. E não necessariamente ele está colocando como prioridade a segurança da operação. Então, ele começa, eventualmente, nesse caso, para citar um exemplo do que pode acontecer, ele começa a não respeitar as regras de tráfego aéreo ou, eventualmente, a voar em condições meteorológicas adversas, porque ele tem que completar a missão, porque senão ele não recebe o piloto, né? E como ele é o agente comercial, ele tem interesse nisso. Então ele tende a começar a colocar a questão econômica à frente da questão de segurança. Aí é perigoso. Aí começa a ficar perigoso. E aí entra no terceiro nível, que é o vamos chamar do taqueiro profissional. Que aí digamos, o empresário informal que realiza o fretamento sem ser autorizado para tal, que seria o mais danoso à operação, à segurança de voo e também o que prejudica o negócio de táxi aéreo regular como um todo, né? Ele começa a concorrer com a operação regular, só que como ele não tem a necessidade de ter uma manutenção com um engenheiro responsável, não tem um diretor de segurança operacional, não tem um diretor de operações, ele não tem toda a série de custos que a operação regular tem, ele concorre deslealmente com a operação regular. Então, nesse terceiro nível, é quando o TACA é a razão de existir da aeronave, ou seja, o dono do avião só tem o avião para fazer o fretamento irregular, ele não tem o avião para o transporte dele privado, ele não compartilha sua aeronave com o uso dele pessoal, ele tem um ou mais aviões, ou helicópteros, enfim, aeronaves, que são utilizados para o fretamento. A razão de existir daquelas aeronaves é o fretamento irregular, ele vive disso, né? E aí o fretamento aberto e ostensivo quanto possível. Esse ostensivo quanto possível, às vezes ele vai além do possível. O sujeito tem site na internet, ele tem cartão de visitas anunciando os serviços dele, ele faz convênios, isso no caso de helicóptero é muito comum, quando tem uma feira agropecuária, por exemplo, ele vai lá e imprime panfletos para divulgar o serviço de voo clandestino ali, de voo turístico, né? Isso é muito comum. Aí, muitas vezes, o dono do avião é o próprio piloto. Então,
Ah, é o próprio. Então é o dono do avião que é um piloto, às vezes é um piloto que conseguiu juntar recursos durante a sua carreira, ele vai lá, compra o avião e começa a fazer o TACA. Isso é algo bastante comum no ambiente da aviação geral. Ou ele é esse empresário informal que eu estava citando, ou eventualmente ele é o que eu estou chamando aqui de lado B de uma empresa 135. 135 é a empresa regular de táxi aéreo. Às vezes pode acontecer de uma empresa regular, ela desenvolve, eventualmente até sem o conhecimento da direção da empresa, às vezes é um funcionário da empresa, que desenvolve um negócio paralelo de táxi aéreo clandestino. Então, o que acontece? Essa empresa tem o cliente, e esse cliente faz uma cotação, fala assim, olha, quanto custa fazer esse voo? Custa R$30 mil. Nossa, mas está muito caro, tem uma oferta aqui por 15. Tá bom, eu faço por 15 também. Só que eu não emito nota, tal, enfim. E aí se desenvolve uma operação paralela de táxi aéreo. Uma perguntinha, a nota fiscal recolhe o quê? Só para eu saber, é ISS? Eu não tenho essa informação. Queria saber. Se é só como funciona a parte tributária. Bom, aí nesse caso, quando é o taqueiro profissional, são aeronaves que voam muito, porque diferente dos outros casos, que são eventuais, tal, aqui a pessoa vive disso, então ela vai voar tanto quanto possível. É o segmento que mais tem problema com violações, porque uma vez que ele está atuando de maneira irregular, ele também não está muito preocupado em seguir as regras de tráfego aéreo, ou, enfim, de nenhuma outra regra, inclusive as tributárias, né? E normalmente é o pior ambiente para o piloto trabalhar quando ele não é o próprio dono, né? Porque nesse caso, normalmente, ele nunca é registrado em carteira, ele não segue a regulamentação, que é a lei do aeronauta, não segue nenhuma regulamentação, dado que ele está irregular mesmo, ele já realiza essa operação da maneira mais antiprofissional possível, regra geral, né? Então, esse terceiro nível. Pode passar, por favor? Bom, aí falando dos participantes do ecossistema do TACA, né? A gente tem um dos participantes que é o cliente do TACA. A gente tem o cliente, eventualmente, que não sabe que aquela operação é clandestina. Para isso, para coibir esse tipo de prática, que a ANAC criou um aplicativo, que é o Voe Seguro, em que o cliente ele pode, e a ANAC está incentivando com que ele faça, a consulta no aplicativo com a matrícula da aeronave, para verificar se aquela aeronave ela é certificada para realizar fretamento regular ou não. E aí ele se assegurar que ele não está entrando numa aeronave de táxi aéreo clandestino sem saber, né? Então, que seria o caso dele não saber que a operação é clandestina. Ou existe o caso do cliente que sabe que a operação é clandestina, que ela é irregular, mas ele simplesmente não sabe as diferenças entre uma e outra, que ele não considera essas diferenças que têm implicação na segurança de voo, e para ele vai pelo menor preço e tudo bem. Ou ele não vê vantagem nenhuma em fazer um fretamento regular. Ele contrata o TACA porque ele acha que é a mesma coisa. Basicamente, o problema de informação dele, né? E tem aquele que prefere o seu taqueiro, pois ele conhece a operação. Então, vou fretar aquele avião do Raul, porque eu sei que o Raul é um bom piloto, eu sei que ele cuida bem do avião, então, embora não seja um táxi aéreo regularizado, mas o Raul é meu amigo, então eu vou fretar dele. Então ele tem uma relação eventualmente muito pessoal com o taqueiro, eventualmente, especialmente no caso que o taqueiro é o piloto, né? E ele fala assim, essa operação regular aqui, ela é certificada pela ANAC, mas eu não confio na ANAC, eu confio no Raul, que é o meu taqueiro, né? Então ele tem uma relação muito pessoal com ele. Então esse é o primeiro participante do ecossistema, que é o cliente. O segundo, que é o piloto, a gente tem, no primeiro caso, o piloto que realiza a operação clandestina contra gosto. Por ele não faria, mas como ele está desempregado, ele não tem outra alternativa numa empresa de táxi aéreo regular ou numa empresa de táxi aéreo, numa linha aérea, etc., ele faz simplesmente por falta de alternativa. Ele tem que colocar arroz e feijão dentro de casa e ele acaba
cedendo ao TACA, não porque ele concorde ou ache uma boa opção, mas que é o que ele tem naquele momento, né? Esse é o primeiro caso. O segundo, aí você tem o piloto do TACA que ele gosta do TACA. E ele prefere o TACA à operação 91 é a operação privada, né? Porque, segundo, desculpem o palavreado chulo, mas ele diz o seguinte: aqui no TACA eu não tenho o patrão para me encher o saco. O que acontece é o seguinte, ele tem na operação privada, ele voa para o patrão. No TACA, ele voa para quem está fretando. E quem está fretando normalmente é muito menos exigente do que o patrão. Então, ele prefere o TACA à operação privada, porque no TACA o cliente ele não tem que dar muita satisfação para ele, né? E no caso da operação regular, ele considera que ela é muito burocratizada, que ele tem que fazer muito treinamento, que ele tem que preencher muito relatório. Então, ele não gosta muito de burocracia, então ele prefere o TACA. Esse seria o segundo subtipo aí dos pilotos que eu estou citando. O terceiro, ele gosta do TACA simplesmente porque ele ganha mais dinheiro, porque ele atua, além de piloto, como agente comercial. Já aconteceu, eu conheci 2 casos que aconteceram há alguns anos atrás, do piloto fazer o fretamento sem o conhecimento do proprietário. Ou seja, o proprietário voava muito pouco, deixava o avião aos cuidados daquele piloto, e o piloto fretava o avião por sua conta, sem o proprietário nem saber. Que aí é mais grave ainda, né? Bom, muito bem. Então esse é o piloto. Agora vamos falar das oficinas. As oficinas de manutenção, estava comentando com o deputado Olim agora, que a gente tem uma nova... A ANAC, na reunião da diretoria na semana que vem, ela vai estar classificando uma nova modalidade de operação clandestina, que é o MACA, Manutenção Área Clandestina. Além do TACA, tem o MACA. Agora que a ANAC também está combatendo, inclusive elevando o valor das multas e assim por diante. Mas mesmo na manutenção regular, na oficina credenciada, normal, tal. E isso eu utilizei na minha apresentação para a ANAC, no final de 2018, como eu disse. O pessoal das oficinas normalmente sabe quem faz TAC e quem não tem. E quem não faz, aliás. Então, isso que eu avisei a ANAC. Olha, se vocês conversarem com o pessoal das oficinas, eles vão te falar quem é que faz TACA naquele lugar. Eles sabem o que o cliente faz, até pela quantidade de horas de voo que ele tem. Então, o controle da aeronáutica, o controle de planos de voo. Então, mas o plano de voo ele sai como uma operação 91, né? Uma operação regular de transporte privado. E ele recebe o dinheiro por fora, recebe o dinheiro em espécie e tal. Então, as oficinas sabem diferenciar quem faz e quem não faz. E, normalmente, muitas delas gostam de quem faz o TACA, porque quem faz TACA normalmente é muito menos criterioso nas revisões e também tem um volume de trabalho maior. Muitas gostam, outras não gostam do TACA, porque são as oficinas mais sérias, que elas se sentem desconfortáveis ou vulneráveis, né? Porque elas muitas vezes são instados pelo operador a realizar um serviço incompleto ou utilizar uma peça que não seja aeronáutica. Por exemplo, uma vela automotiva pode até servir como em um avião, mas ela não é certificada para operação aeronáutica. Mas aí o taqueiro, o taqueiro nível 3, né, digamos assim, ele falou assim: olha, mas coloca essa vela... mas essa vela não é certificada. Não tem problema, põe essa mesmo, que eu garanto. Aí se é uma oficina séria, ele vai se sentir desconfortável em fazer esse tipo de trabalho e eventualmente vai recusar a operação e vai perder o cliente. Então, nesse caso, seria a oficina que não gosta de TACA. E tem nesse ecossistema, você tem toda uma categoria de intermediários, que, como eu disse, pode ser o próprio piloto, às vezes é um mecânico, às vezes são outras pessoas que estão na operação, eventualmente é um funcionário administrativo ou comercial de uma empresa regular, que faz isso à revelia da direção da empresa, que vendem voos de fretamento, né, nessa operação de TACA. E tem pessoas que vivem disso, eventualmente operadores de turismo,
como eu citei, em eventos do agronegócio, tem uma feira agropecuária e tal, sempre tem lá um helicóptero fazendo voo panorâmico, que muitas vezes é clandestino. Então tem uma operadora de turismo que, então vamos vender aqui um voo panorâmico, e vende lá naquela feira agropecuária. Né? Eventualmente existem, a gente tem conhecimento de empresários de companhias regulares de táxi aéreo que tem o TACA como uma alternativa mais em conta para os seus clientes que começam a não aceitar os preços. Né? Quero crer que isso esteja diminuindo até pela ação de entidades como a Betaer, que é a Associação Brasileira dos Táxis Aéreos, da própria ANAC e tal, etc. Mas isso já existiu bastante no passado. Bom, e aí eu queria dizer o que não se sabe sobre o TACA. A gente não tem estatística sobre o TACA. Quantos voos de TACA são feitos todos os anos? Quanto eles representam em relação aos voos de táxi aéreo legítimos? O diretor executivo da Betaer já me disse em entrevistas que isso pode chegar a 70% dos voos. É uma estimativa, eu acho que pode se verificar de fato, mas a gente não existe hoje uma pesquisa científica sobre quantos são, qual é o percentual, qual é esse percentual. Com isso a gente não sabe se o TACA está aumentando ou diminuindo com o passar dos anos. Né? Então seria interessante a gente investir em inteligência para quantificar quanto o TACA representa, para saber se a gente está melhorando ou piorando. A gente não sabe também quais são os aeródromos, regiões, rotas que são mais populares para o TACA. Quais os modelos de aeronaves são mais populares. Se existe alguma diferença significativa entre o TACA de avião e de helicóptero, qual é essa diferença? Como se dá a contratação, a contabilização do fluxo financeiro do TACA? Eu teria noção de quanto de dinheiro rodaria na mão desse pessoal? Não tenho essa noção. Qual o percentual de passageiros coniventes? Isso são todas questões que eu acho que a gente poderia investir para saber, inclusive essa que o senhor perguntou, de qual é o volume financeiro. Volto a dizer, segundo o diretor executivo da Betaer, seriam 70% das operações. Né? E, por último, que foi o motivo, foi o que eu mais quis dizer, a mensagem que eu mais quis passar naquela outra oportunidade, que eu queria passar aqui também, é a relação do TACA com a formação. O que acontece? O piloto, quando se forma no aeroclube, ou numa escola de aviação, normalmente ele não tem horas de voo suficientes para ingressar numa linha aérea e ele precisa adquirir essas horas de alguma maneira. Então ele vai tentar voar em quem o contratar. E aí ele tem dificuldades de time building, que é fazer essas horas de voo. E com essa dificuldade ele passa a ser uma presa muito fácil para o operador do táxi aéreo clandestino. Por quê? Muitas vezes o piloto do táxi aéreo clandestino, que às vezes também é o proprietário da aeronave, ele é um piloto, ele faz uma mentoria lá naquela localidade. Então ele é um piloto mais antigo, em que ele já adota aquele piloto recém-formado como um mentor dele. E aí ele mesmo é um taqueiro, ele leva aquele recém-formado para o TACA e ele começa a desvirtuar esse sujeito desde o início. E aí, com todas as deficiências que ele tem em instrução, ele já tem maus hábitos adquiridos durante o processo de formação. Aqui eu cito o solo assistido. Isso é uma particularidade que, no processo de formação do piloto, ele tem que realizar uma série de voos solo, ou seja, em que ele é o único ocupante da aeronave. Em que, em muitos aeroclubes, ele faz esse voo solo com um instrutor a bordo, que seria irregular perante a ANAC, mas que acaba acontecendo. Então, ele no processo de formação, ele já aprende que seguir as regras tem uma certa flexibilidade para seguir as regras, que a coisa não é bem assim, e aí ele já entra no mercado sabendo que a maior parte dos pilotos da aviação geral, por exemplo, não são contratados com carteira assinada. Aí ele sabe que voar como PJ ou como freelancer é algo natural e que isso está contra as regras, mas tudo bem. E aí, para ele fazer o TACA também é 2 minutos, ele já tem um mentor ali que o contrata
como copiloto num Seneca da vida para fazer o voo, e aí ele ingressa no TACA, e uma vez ele ingressando no TACA, ele dificilmente vai ser contra, afinal de contas, foi o que viabilizou o ingresso dele no mercado. Então, na minha opinião, eu acredito que o que a ANAC deveria se investir mais seria no processo de formação, para evitar que esse piloto recém-formado já ingresse, comece a sua carreira no TACA, porque uma vez ele começando, ele nunca mais vai ter restrição ao TACA, né? Bom, era isso que eu tinha para explicar. Eu trouxe aqui para o deputado uma nota técnica da ANAC que acabou de ser publicada no SEI, no Serviço de Eletrônico de Informações da agência, que tem dados técnicos sobre o TACA, tem estatísticas e questões... Os valores das multas novas. As multas vão aumentar. Se for aprovado na semana que vem, as multas chegarão a R$200 mil para o operador que for pego realizando o transporte. 200 mil? Puxa vida. Isso quando, perdão? Vai ser na terça-feira da semana que vem. Começa a valer a multa a partir de quando? Se aprovada na reunião, aí eu tenho que ver como é que está escrito no regulamento, mas provavelmente assim que publicar o Diário Oficial vai ser. Primeiramente, eu quero agradecer a bela explanação que a Vossa Excelência fez aqui para nós. E eu gostaria aí que desse a palavra ao nosso relator, aí, deputado Gambale. Fique à vontade aí. Obrigado, presidente, aos nobres pares deputados aqui presentes nessa CPI do táxi aéreo. Agradecer a presença do senhor Raul Marinho, assessor técnico da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral. Senhor Raul, eu tenho algumas perguntas, algumas questões, até mesmo para ouvir a sua opinião, a opinião da ABAG, para a gente saber como proceder e até facilitar o processo de trazer esses voos de forma legal. Se o senhor consegue informar quais são os custos, burocracias para operar de forma legal? E também essa manutenção periódica, porque pelo que eu entendo, quando o piloto faz a operação do TACA, e principalmente quando não tem uma periodicidade na manutenção desses aviões, ele está correndo um risco sério de ter um acidente fatal. Então, se existem circunstâncias como essa que tornam legal. Se tem ideia, por que as pessoas acabam operando fora da categoria, se são por dificuldades colocadas no tempo de homologação do táxi aéreo pela ANAC? Certo, muito boa questão. Realmente existe um problema, uma morosidade muito grande no processo de certificação de empresas pela ANAC. Nós temos relatos aí, o pessoal da Betaer, que eu acho que vai também falar aqui, pode entrar em mais detalhes, mas nós temos aí uma morosidade enorme, de 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos para você conseguir certificar uma empresa de táxi aéreo, e às vezes um tempo tão grande quanto para você incluir uma aeronave na especificação operativa daquela empresa. O que acontece é que a ANAC, desde que ela foi criada, o foco dela, desde a criação, sempre foi linha aérea, ou seja, manter o transporte aéreo regular de passageiros, o que acontece com Latam, Gol, Azul, etc., funcionando em ordem. E ela direcionou todos os recursos que ela tinha para isso e deixou a aviação geral meio que abandonada, né, nessa história. Então, para uma empresa aérea, uma companhia aérea, para uma Gol, por exemplo, colocar um novo Boeing 737 na especificação operativa dela, é razoavelmente rápido, você consegue isso em 1 semana, 15 dias. Para uma empresa de táxi aéreo colocar uma nova aeronave para poder efetuar o fretamento regular, isso às vezes demora 1 ano, 1 ano e meio, porque o processo burocrático na ANAC, eles falam, olha, você está com um problema aqui nesse manual. Aí a empresa vai corrigir o manual que a ANAC identificou. Corrigiu o manual. Não, agora tem um problema aqui na inspeção desse motor, não está com o número de série aqui da bomba de combustível. Então é tudo feito de maneira paulatina, então existe uma demora muito grande. Isso acaba incentivando o TACA, ou seja, a empresa, por ter essa dificuldade de certificação, acaba partindo. Existem casos assim, da pessoa que não aguenta mais e ela não consegue manter a sua operação regular
por essa morosidade. Tá? Então, isso efetivamente acontece. Tem melhorado, está melhorando, mas ainda não está bom. Ainda tem muito a melhorar. Bom, eu tenho entendido que eu pensei até que fossem devido aos impostos e notas fiscais, mas tem um problema muito maior até do tempo. O senhor acabou de dizer que tem uma estimativa que talvez seja de 70% dos voos que são irregulares. Essa estimativa veio da Betair. Tá. Os pilotos, eles sabem do risco que correm quando a aeronave, principalmente, não é dele, porque não sabe a manutenção que está sendo feita, se está em dia ou não. Mas quando a pessoa vai voar e ela tem uma pista, um aeroporto para descer, não tem que informar quais as pessoas que estão dentro da aeronave? Por exemplo, se a aeronave é de uma empresa ou é de uso particular e existem pessoas que não são da família ou que não é o próprio dono, já não poderia se levantar uma hipótese de aquilo ali estar sendo um TACA, um táxi aéreo clandestino? O que acontece é o seguinte, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, você é obrigado a portar a lista de passageiros. Mas você não precisa informar o nome desses passageiros no seu plano de voo. Então, se eventualmente aquele avião for parado numa inspeção de rampa, ele pode ser exigido dele a lista de passageiros. Então esse avião aqui é da empresa Raul Limitada. Pô, mas tem aqui o Joãozinho. O Joãozinho, o que ele tem a ver com essa empresa? Ele é funcionário da empresa? Não. Ele é seu parente? Não. O que ele está fazendo ali dentro do avião? Aí não consegue explicar, e aí é assim que a ANAC tem agido ultimamente, nas inspeções de rampa. Então você pode confrontar. Inspeções de rampa, quando o avião está para sair? Inspeção de rampa é uma blitz. Mas, por exemplo, a cada 10 voos, quantas inspeções tem? Aí a gente vai ter que perguntar para o pessoal da ANAC, eu não tenho Deve ser bem pouca informação. É uma minoria. Mas a lista de passageiros ela é confrontada na inspeção de rampa. No plano de voo não é necessário você informar o nome das pessoas. Você informa a quantidade de pessoas a bordo somente. Bom, seria interesse da ABAG um táxi aéreo mais simples, por exemplo, lutar por um táxi aéreo mais simples, sendo que hoje ela tem diversos associados como a Líder, entre outras grandes empresas. Existe o interesse da ABAG em estar auxiliando o táxi aéreo mais comum, principalmente num sistema progressivo, uma facilidade maior para você ter a liberação desse táxi aéreo em uma homologação progressiva, começando pelos mais básicos, os voos de passageiros e depois aumentando essa progressividade? Perfeito, seria sim. Embora a ABAG tenha a Líder como um dos seus associados, a TAM, a versão executiva também, a Icon, que são grandes empresas de táxi aéreo, ela atua em prol da aviação geral e não na defesa individual dos seus associados. Até porque nós teríamos muito mais associados se tivéssemos muito mais empresas de táxi aéreo. Então, é de interesse da BAG, está nos nossos planos, isso é parte do meu trabalho na BAG, que é justamente defender junto à ANAC a flexibilização da regulamentação de modo a permitir que táxis aéreos de menor porte possam ser viáveis no cenário da aviação geral do Brasil. A ANAC, ela tinha uma empresa de táxi aéreo individual. Ela homologava as empresas mais simples, né? Homologações mais simples que dava para trabalhar com pequenos voos. Vocês, então, continuam apoiando essas empresas para que elas estejam funcionando? Na verdade, nós temos um benchmark que é a regulamentação da FAA, que é a ANAC dos Estados Unidos. Eles têm essa figura do táxi aéreo individual e ele tem a figura de um táxi aéreo de pequeno porte, que não é individual, que é aí uma pequena empresa que tem até 3 aeronaves a pistão, tal, etc., que tem regras muito simplificadas. Então, o nosso benchmark é a regulação americana, em que tem o táxi aéreo individual, tem o táxi aéreo de pequeno porte e tem o táxi aéreo modelo Líder, modelo Icon. Sr. Raul, só para encerrar, primeiramente agradecer aí pela explanação e principalmente o levantamento dessas questões, dúvidas que foram muito bem explicadas. Agora, na sua visão, como assessor técnico da BAG, o que hoje, além, por exemplo, dessa multa que está para ser votada, se ela será aplicada de R$200 mil, aumentar talvez a fiscalização das rampas, né? Para ver as pessoas que estão voando e fazer uma fiscalização mais precisa e cobrar mais em cima, o que seria eficiente hoje para que diminuíssem os taqueiros e tivéssemos até uma facilidade da homologação dessas empresas de forma legal para o táxi aéreo? Eu acho que são 3 pilares. O primeiro, na parte de fiscalização,
investimento em inteligência, que é o que a ANAC tem feito, na verdade. Em conseguir informações em redes sociais, conseguir informações de bastidores nos aeroportos, para saber quem é que está fazendo TACA. Então, eles, no ano passado, eles tiveram uma ação muito forte em cima de artistas, em dupla sertaneja, tal. Por quê? Porque é fácil você conseguir essas informações no site da própria dupla, nas redes sociais, e saber de onde ele está indo, para onde ele está indo, e aí você faz a fiscalização em cima disso. Até porque isso também tem um impacto muito grande na mídia, né? Quando você pega um artista conhecido, uma Cláudia Leite, Ivete Sangalo, tal, fica muito mais fácil você ter uma divulgação que a fiscalização está acontecendo. Então, investir cada vez mais em ações de inteligência é a maneira que a ANAC já tem feito. O segundo pilar é o que a gente acabou de comentar sobre a questão regulatória, de fazer uma simplificação regulatória, viabilizando taxa individual, taxa de pequenas empresas e, principalmente, facilitando a gestão regulatória dentro da ANAC, para que uma empresa, mesmo uma empresa de grande porte, tenha a inclusão de novas aeronaves nas suas especificações operativas com maior rapidez, que um empresário consiga constituir uma empresa de táxi aéreo com maior rapidez e assim por diante. E a terceira questão é investimento, como em tudo. No Brasil, a gente tem um problema também na aviação de falta de investimento em formação, em educação. Então, a gente tem que informar a pessoa que está se formando o piloto quais são os riscos do táxi aéreo, o que isso pode trazer de consequências para ela, as implicações de segurança de voo, enfim, levar muito mais informação no processo de formação de pilotos do que existe hoje, que foi o meu último slide que é apresentado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor Raul Marinho. Tá ok. Pela ordem, presidente. Pois não. Bom, senhor Rogério Marinho, primeiro, obrigado pela ordem. Tem a palavra. Muito obrigado pela sua explanação. É claro que a gente que não conhece esse sistema, né, ao ver as informações que o senhor prestou aqui, a gente fica mais preocupado ainda, né, porque, ao que me parece, é uma coisa totalmente o comércio, né, ou o interesse do amigo ou daquele que está, do taqueiro, né, do táxi clandestino, prevalece. Ou seja, é muito mais atrativo ser clandestino do que se regularizar efetivamente. A BAG tem esse trabalho e tal, e a gente percebe que está muito aquém daquilo que seria o ideal, né? Para que a gente tivesse aí um táxi, um serviço seguro, né? Com preço também acessível, né? Porque a clandestinidade também, por ser atrativo, acaba sendo, por ser mais barato, acaba sendo atrativo. Agora, o senhor falou de algumas ações e tal. A BAG tem algum controle efetivo de licenciamento, ou tem um projeto para isso, ou tem pretensão de fazer isso, ou isso é exclusividade da ANAC? Né? É exclusivo da ANAC. E ainda nessa mesma direção, como que eu sou deputado, mas sou advogado, mas não conheço de táxi aéreo, entendeu? Como que eu sei se o táxi é clandestino ou ele é regularizado? É só pelo preço? Ou só pela atração? Ou Por aqui. Existe alguma forma da gente... Existe. Pelo aplicativo? Tem um aplicativo chamado Voe Seguro, que foi desenvolvido pela BAG e foi doado para a ANAC, justamente para isso. Para que o senhor, quando o senhor for contratar um táxi aéreo, o senhor coloca a matrícula da aeronave aqui e ela te responde, e o aplicativo te responde se o senhor pode embarcar naquela aeronave, se é um voo de táxi aéreo legítimo ou se é um TACA. Então, pelo aplicativo Voe Seguro, é muito simples de usar. O senhor pode consultar pela matrícula ou também pelo nome da empresa. E aí o senhor tem essa informação no seu telefone rapidamente. E o Voe Seguro, esse aplicativo, ele é disponível para Sim, a gratuito. pessoa, quando ela vai comprar lá o serviço, né, adquirir o serviço, ela tem acesso a isso antes dela comprar ou não? Não, qualquer pessoa tem acesso. É só o senhor entrar na sua loja de aplicativos, Assim, do Android, baixar o aplicativo e aqui o senhor consulta. Sim, mas o cidadão, aquele que não conhece de voo, ele não sabe se tem um aplicativo antes de contratar. O Essa nosso é a pergunta, a desafio divulgação do justamente aplicativo, divulgar. né? Nós temos divulgado agora na Labasse, por exemplo, que é a feira que ocorreu a semana passada, de aviação geral, que teve 12.500 visitantes.
a gente divulgou ostensivamente o aplicativo. Em toda a comunicação da BAG, nós divulgamos o aplicativo. Eu dei entrevistas na Globo News, na Folha de São Paulo, no Estadão, e sempre divulgando o aplicativo. A ANAC é a mesma coisa, deu entrevista no Jornal Nacional, no Fantástico, divulgando o aplicativo. Nós estamos realizando todos os esforços possíveis para divulgar o aplicativo, em comunicação com os contratantes habituais de táxi aéreo, das empresas, as empresas de eventos, que são grandes contratantes de táxi aéreo, como foi o caso da empresa de eventos que contratou o táxi aéreo que morreu o jornalista Ricardo Boechat, por exemplo. Então, nós fizemos um evento agora, na semana passada, só com empresas de eventos para explicar como contratar um táxi aéreo. A gente fez um workshop sobre isso, a gente divulgou o aplicativo. Enfim, nós estamos trabalhando nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem. só uma pergunta. Casos que tomaram grande mídia, por exemplo, do jornalista Ricardo Boechat, senhor Raul, qual foi a punição dessas empresas? O que acabou acontecendo, geralmente, quando tem um acidente e acaba vendo que realmente era clandestino? Nesse caso, em particular, o dono da empresa era o próprio piloto e que faleceu na ocasião junto com o jornalista Boechat. Bom, o processo está correndo, né? Existe o processo criminal, existe o processo civil correndo, que ainda não foi concluído. Existem diversos outros processos em que já foram concluídos e em que houve punições bastante pecuniárias, bastante elevadas. Eu não conheço ninguém que tenha sido preso por isso. Pode ser que exista e eu não conheça. Multas acabam tendo? Multas da ANAC. Mas tem seguro, né? O seguro não banca isso? O seguro, ele normalmente, quando a operação é clandestina, o seguro normalmente se exime de... Senão ele é conivente com a situação do e está na apólice, né? Se a operação é clandestina, o seguro normalmente não cobre. Ok. Pela ordem. Pela ordem, meu comandante. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E eu vou propor uma reflexão mais profunda, vou puxar G, como a gente fala na aviação. Primeiro, não deram o devido valor a essa CPI. Segundo consta nos bastidores da casa, aqui foi uma cortina de fumaça para que outras CPIs mais importantes aqui não estivessem. Só que foi o tiro no pé. Porque essa CPI, ela é extremamente importante. Eu vou dizer por quê. Existem indicadores que nos próximos 30 anos a aviação vai atingir níveis muito maiores do que se pode imaginar. O Brasil não vai ter capacidade de formar tantos pilotos. Nós não temos tantos aeroportos para aguentar essa demanda. E nós não vamos ter um sistema que suporte o crescimento. A tendência do mercado é que, como já está acontecendo, o preço das passagens caia, a popularização do transporte aéreo já é uma realidade, vai aumentar. E eu tive acesso a dados estatísticos muito sérios de empresas de fora do Brasil que já estão pagando pesquisa aqui e que já sabem que nós vamos ter um boom até 2050. Mas em 2030, logo aí, 10 anos, vai ter um grande gargalo. Muito bem. Essa introdução é apenas para dizer que essa CPI vai ter que produzir um relatório ao final. O relator aqui, Rodrigo Gambari, eu tenho a honra de ser o adjunto dele aqui, o auxiliar, e vou propor medidas preventivas e corretivas que sejam a solução dessa CPI. Porque, no final, a população vai perguntar, tá bom, mas essa CPI serviu exatamente para quê? Né? Além de outros objetivos. Ela vai ter que produzir resultado prático. E aqui nós vamos pegar pesado de novo. A Constituição de 88 tirou todo o poder do Estado. Nós ficamos muito achatados. O poder maior de legislação ficou com a União, com a Federação e com os municípios. Os estados ficaram com 3 impostos apenas, que é o ICMS, o ITBI, né? E um terceiro imposto que varia de estado para estado, e com uma capacidade de legislar muito pequena. E toda essa concentração acabou lá na ANAC. Sendo que o estado de São Paulo responde por 75% dos voos nacionais. O grande problema está aqui, e a gente não consegue mudar essa situação. A ANAC é um órgão complicado. Tem uma imunidade parlamentar muito complicado. Pior que a Anvisa? Ou é igual? Muito complicado. Né? Por várias razões técnicas e operacionais.
De maneira que criaram um monstro que causa mais problema do que solução. A reclamação, de uma maneira geral, dos pilotos é essa. Isso é um outro assunto. Mas o que nós temos que sair daqui é... Observem os dados que eu vou passar para os senhores. A ANAC interditou 23 aeronaves que faziam táxi aéreo sem autorização em 2018. É pouco perto da frota dos 15 mil. Falta fiscalização. Em 2019, já são 49 nesse primeiro semestre. Suspendeu 19 pilotos em 2018. A gente sabe que tem muito mais piloto irregular do que 19. 7 agora nos primeiros meses de 2019. Segundo o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, parênteses, que eu tive a honra de ser aluno em 1994, 6 meses lá estudando acidente aeronáutico como oficial, um curso longo, morreram no Brasil, nos últimos 10 anos, 846 pessoas, acreditados diretamente em acidente aeronáutico, sem contar os indiretos. Então, 850 pessoas. Foram registrados 1.704 acidentes. Ou seja, cai uma aeronave a cada 2 dias no Brasil, senhor deputado Jorge do Carmo. Alarmante, né? Né? E digo mais, segundo algumas fontes, se a população soubesse exatamente aonde ela está voando e com como ela está voando, ela não voaria mais. Ainda que a gente considere que a aviação é um meio de transporte seguro. Eu estou provocando essa discussão justamente para valorizar a CPI e para que as pessoas que nos ouvem aqui na TV Alesp tenham uma noção da extensão do problema. O acidente do nosso jornalista foi um caso em centenas que ocorrem. Ele se tornou famoso em função, assim como outros de artistas, porque são personalidades. Mas diariamente caem aviões em todo o Brasil e ninguém fica sabendo disso aí. E o CENIPA também não tem condições de analisar todos eles, e quando analisa, analisa com muita lentidão. Este ano de 2019, houve um acidente com um avião privado a cada 5 dias e 15 horas no Brasil. Também segundo o levantamento do CENIPA. E São Paulo, voltando ao tema, é o estado que possui o maior tráfego aéreo do Brasil. 75% do tráfego passa aqui. E é claro, proporcionalmente, também tem o maior número de acidentes. Somente na última década ocorreram 370 acidentes, com 137 mortes e com 61 aeronaves totalmente destruídas. A ABAG é uma parceira nessa luta contra o táxi aéreo clandestino. É uma luta longa e eu concluo a minha fala sugerindo que, como relatório desta CPI, saiam uma série de ações, ou de sugestões de ações, vamos ver o nome jurídico pertinente, que vai bater lá na ANAC. O Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, a partir da CPI do táxi aéreo, solicita que informe-se, notifique-se, ou propõe que, ou que analisem. Formalizamos, protocolamos e vamos ver a resposta, porque vão ser obrigados a dar. E como eu conheço bastante do assunto, não vai ser qualquer resposta que vai passar. O fato é que, para terminar, nós estamos diante de um grande problema. E essa CPI vai ter uma grande responsabilidade. Estamos agora tratando de assuntos diversos da aviação. Está havendo uma reformulação do governo de São Paulo, o que eles vão fazer com os nossos 1.500 aeródromos, né? Vai modernizar, não vai? O que vai? É uma discussão que está em pauta. Por quê? Porque os órgãos de planejamento já sabem que a demanda vai aumentar e que a gente não vai ter estrutura para corresponder. E, é claro, quando o mercado principal das companhias de linha aérea, que são o principal, não atende essa demanda, o excedente vai para o táxi aéreo. Ou por questões pessoais daquela pessoa que quer uma maior flexibilidade ou privacidade. Na questão da lista de passageiros, me lembro lá atrás que já foi obrigatório colocar no plano de voo, depois tiraram. A alegação era de que era um dado desnecessário. Na verdade, a gente sabe que não é desnecessário. Ele não quer informar no plano de voo, ou por uma questão de privacidade, ou por uma questão de sigilo, mas tem que informar. Essa já é uma das várias que eu vou propor. Que ponha no plano de voo o nome completo, RG e CPF de quem está embarcando. O ônibus é assim, navio é assim, linha aérea comercial é assim. Por que na aviação nossa não é assim?
Se tem um acidente, sai todo mundo louco para saber quem estava a bordo. E a gente sabe que eles não fazem a lista de passageiros e por isso que as... Né? Van, por exemplo, o delegado Olinho, o senhor sabe que toda van que se desloca tem que ter a lista de passageiro com nome completo e RG, quando tramita em estrada federal ou estadual. Algumas fazem, outras não. Dá acidente e ninguém sabe quem está a bordo. Ou seja, vamos contar com a ajuda das várias organizações que estão no setor. Eu acho que essa comissão tem que produzir um relatório pesado, né? Consubstanciado em dados técnicos, e que a gente realmente leve, não só a ANAC, mas a outros órgãos regulatórios que nós julgarmos cabíveis, sob o ponto de vista jurídico, as demandas desse setor aqui. E eu gostaria muito de, nas próximas oportunidades, ver os demais membros aqui da comissão nos ajudando nessa proposta. Vou até falar com o Caruso, com o qual eu tenho uma amizade, no qual que a gente possa realmente dar força aqui. Né? Porque nós estamos plantando uma semente para daqui a 10 anos, que é logo aí. Vocês vão lembrar desse discurso, se alguém tiver o arquivo da TV Alesp, vai lembrar desse momento. Obrigado. Infelizmente, nós vamos ter que terminar, porque já começou o plenário e não pode continuar a CPI. Eu ia falar isso. Então, eu queria aqui, primeiro, agradecer mais uma vez o senhor Raul Marinho. Queria deixar avisado aqui, na próxima oitiva, agendada para o dia 28, o comandante Domingos Afonso Almeida, diretor-geral da Associação Brasileira de Táxis Aéreos e de manutenção de produtos aeronáuticos, estará aqui para ser ouvido numa oitiva aqui dessa comissão táxi aéreo. Nada mais a ver em tratar, declaro encerrada a presente reunião. Joguei pesado, né? O senhor sempre joga pesado. O senhor o nome do senhor é Castelo Branco. Precisa falar mais alguma coisa? O pessoal vai que já começou lá, não pode continuar.